Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Nos conta também de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço, tá combinado? Nos conta também de onde você conheceu o nosso canal. Quero saber a sua historinha aqui no canal, tá bom? É só você colocar aqui abaixo em comentários desde quando você nos acompanha. Agora, nossos abraços de hoje vai para Tayane Cristina, Fátima lá de Belford Roxo, Joana de Assis, Cleusa Oliveira lá de Franca, na capital dos calçados. Alice diz a Sérgio que ele não deveria se surpreender por ela estar lá. Ela não ficará longe enquanto suas filhas precisarem dela. Quando Julieta diz a Sérgio que ele deveria arrumar um berço para Alice no depósito, Alice diz a ela que tem coisas muito melhores para fazer do que olhar para o rosto dela. Seus filhos são sua prioridade e é melhor Julieta não se intrometer nos negócios deles. Enquanto Julieta morar na mesma casa que suas filhas, Alice estará lá, goste ou não. Julie Cobra teve algumas células cerebrais. Ela deve saber que ela é a única que não é necessária naquela casa. Quando Julie Cobra a lembra que esta é a casa dela agora, Yara aponta então que metade da casa é de sua mãe. Fábio diz a Martim para fazer uma cara de feliz, mas Martim está chateado por Alice não estar mais lá. Ela não ficou nem meia hora. Então Fábio explica que Alice não está acostumada a participar de comemorações como essa. Martim tem que lembrar que Alice é de outra época e ele acha que Shrek nunca levou Alice para qualquer tipo de comemoração. Mabel se aproxima e diz a Fábio que ele está monopolizando o convidado de honra e leva então Martim embora. Na casa Carranza, Yara garante a Shrek que Alice não fazia ideia de que Paulo estava lá. Quando Alice pergunta por que ela não contou a ela, Yara se pergunta se ela realmente espera que ela diga que estava escondendo um homem procurado. Shrek diz para eles pararem com a discussão boba e se preocupa com a mídia se descobrir. Se ele tiver que dar explicações, pronto, aí ele acabou. Depois que Alice o repreende por pensar apenas no seu ego, Julie Cobra intervém que, sim, é seu ego que colocou comida na mesa por 30 anos. Shrek e ela têm uma imagem a proteger. Julieta então se vira para Yara e diz a ela que ela logo descobrirá como ela se arriscou a resolver seu problema porque aquele homem não poderia continuar lá. Alice repreende Julieta por aproveitar-se da situação, conduzindo uma entrevista insidiosa, expondo sua filha e tentando colocar sua filha contra seu pai. Julie Cobra não quer mais ouvir porque ela está acostumada com essas discussões de uma família disfuncional, já que a dela era muito normal. E ela se despede. Shrek não consegue acreditar que Yara se permitiria se apaixonar por aquele homem. Yara então chora enquanto se pergunta se Sérgio pode amar Julieta e sua mãe amar Martim. Ela não tem o direito de amar? Miranda diz a Culebra mais uma vez que quer fazer algo que o que aconteceu com ela não aconteça mais com ninguém. Ela fez algumas pesquisas e descobriu que ela é apenas uma entre milhares. Ela quer então iniciar uma campanha contra o cyberbullying. Culebra acha que Miranda está esperando demais, já que esse tipo de campanha acaba rapidamente. Quando Miranda implora que pelo menos tentem, Culebra então concorda, pois prefere vê-la assim do que deprimida. Miranda acha que o psiquiatra a está ajudando e quer fazer algo com toda a sua depressão e raiva. Culebra acha que eles deveriam pegar sua depressão e raiva e convertê-las em beijos, abraços e etc. Eva vasculha as coisas de Fernanda e encontra um colar para penhorar, o tempo todo rezando para o seu santo. No banheiro, Julie Cobra chora alguns sem não pode ser, enquanto olha para o teste de gravidez. Ela então sai e repreende Sérgio por permitir que aquela mulher entre lá e saia da casa quando quiser. Sérgio diz a ela para se acalmar. O que Yara fez foi imperdoável. Ela pode gritar para o mundo que está apaixonada por um criminoso. Aliás, ela não pode. Julieta está horrorizada que Yara possa fazer o que quiser. Yara deveria ser disciplinada. E Shrek poderia dizer para ela sair de casa.
Se Yara é grande o suficiente para amar um criminoso, então ela é grande o suficiente para resolver seus problemas. Shrek argumenta que enquanto Yara estiver lá, ele pode controlá-la. Julieta novamente sussurra que aquela mulher pode entrar e sair quando quiser, e esta é a casa dela. Shrek responde que não, essa casa não é dela, é dele. No andar de cima, Alice diz a Yara que está muito preocupada. Ela colocou suas vidas em riscos. Quando ela pergunta por quê, Yara responde que Paulo é inocente. Ela não teria, então, colocado ninguém em risco se ele não fosse inocente. Depois que Alice pergunta como ela se apaixonou por Paulo, Yara explica que Paulo é um homem simples, um artesão. Quando ela ia vê-lo, ela se derretia com sua doçura. E Paulo tem uma maneira tão brilhante de ver a vida, simplesmente aconteceu. Quando Alice aponta que seu amor por Paulo será como o amor por Martin, porque sempre será condenado e julgado, Yara finalmente entende Alice. Enquanto isso, Eva fica surpresa ao encontrar Fernanda em casa. Fernanda explica que está fazendo um chá para si mesmo, já que não conseguiu relaxar após um incidente com Samuel, no caso a morte dele. Eva acha que ela deve ter algum distúrbio. Quando ela sugere que ela consulte sua terapeuta, Fernanda diz a ela que sua terapeuta também lhe causou algum trauma. Depois que Fernanda comentou que o mundo inteiro é estranho e que ninguém pode ser confiável, uma Eva cheia de culpa espera que ela não esteja dizendo que isso por causa dela. De volta à casa Carranza, Yara chora que teme não poder provar a inocência de Paulo algum dia. Ele pode ser morto na prisão. Alice aconselha não se estressar com coisas do passado ou coisas que ela pode não controlar. Ela só deveria se preocupar com o que poderia sim acontecer. Shrek conversa com Mujica e o repreende por liberar Martin. Mujica diz a ele que sua filha era responsável e mais esperta do que Shrek pensa. Quando ele recebe a ordem do juiz, não há nada que ele possa fazer. Quando Shrek lhe diz que o general não vai ficar feliz, Mujica então argumenta que às vezes a lei da terra funciona mesmo. Depois que ele desliga, Shrek diz a Julieta que ela deveria ter falado com Mabel, que pagou a fiança de Martin. Shrek tenta então continuar discutindo, mas Julieta então tem que sair para ver seu ginecologista. Yaya vê então Alice saindo e explica que tudo aconteceu muito rápido. Quando ela se oferece para pegar as suas coisas e ir embora, Alice diz que precisa dela para cuidar das filhas. Carlota liga para Tiago para dizer que Martin está fora, mas Tiago já sabe. Ela pergunta se ele tem planos para o almoço e o convida para almoçar com ela e Sofia. Claro que Tiago aceita. Gonzalo e Lorena discutem os planos para os negócios. Quando Lorena diz a ele que eles precisam discutir seus próprios planos pessoais, Gonzalo garante a ela que ele quer viver uma vida séria e estável com ela e fiel. Ele quer vir morar com ela. Eva vai penhorar o colar então de Fernanda e fica decepcionada com o pouco dinheiro que recebeu por isso. Alice chega para encontrar Martin esperando por ela, pois ele estava preocupado com ela. Alice conta então sobre Yara escondendo Paulo em sua casa e se apaixonar por ele. Ela então afirma que é semelhante ao relacionamento deles. Sua filha se apaixonou por alguém que não se encaixa nos modos usuais e, aos olhos dos outros, é a pessoa errada porque não atende aos padrões tradicionais. Quando ela se culpa novamente por não dar atenção às filhas, Martin então diz para ela não cair nessa armadilha novamente. Eles, então, vão almoçar juntos. Fábio chega para almoçar com Carlota e Sofia. Quando Sofia comenta que seu pai disse a ela que ele estava com alguns dos colegas de trabalho, Tiago diz a eles que eles estavam apenas com Martim e ele estava bem. Carlota pergunta se Alice estava lá. Então, Tiago afirma e acrescenta que Alice saiu bem mais cedo. Na prisão, Paulo recebe comida e se recusa. Quando Paulo joga a bandeja no chão, o policial o agarra e tenta então forçá-lo a comer, mas Karina aparece e o impede. Fagundes se encontra com Mujica e pergunta o que acontecerá com Paulo.
Quando Mujica conta que está apenas esperando a ordem de Paulo para mandá-lo para a prisão e depois esperar o julgamento, Fagundes insiste que a justiça não está sendo feita, já que Paulo é inocente. Quando Fagundes fala em drogas, Mujica o avisa para não mexer no vespeiro e lembra que ele não é mais policial, ele é apenas um alcoólatra e precisa deixar tudo para ele, Mujica no caso, né? Karine empresta seu telefone a Paulo para que ele possa ligar para Yara, que está muito feliz em saber dele. Paulo tem medo, não do que pode acontecer com ele, mas de não ver mais Yara novamente. Então, Yara garante a eles que eles estarão sempre juntos novamente em breve. Ela diz a ele que não se importa mais se todos só souberem que ela o ama. Toro se encontra com um homem que armou para Paulo e provocou-o na prisão. Toro sabia que ele voltaria e pede para ele arranjar outro garoto, um que seja discreto e que não chame tanta atenção quanto Simon fez, para que eles possam mover algumas mercadorias. Martim e Alice estão em um restaurante. Martim pede desculpas por deixá-la sozinha na festa. Alice admite que se sentiu desconfortável, mas ele não precisava cuidar dela. Quando ela diz a ele que existe um mundo inteiro lá fora e que quanto mais eles saírem, mais suas vidas ficarão aparentes, Martin a lembra que eles não deveriam se importar com essas coisas. Ela menciona que é apenas a mãe e dona de casa, mas Martin a lembra de todas as coisas que ela sonhou em fazer. Alice se pergunta o que ele pensa em fazer se ela não cumprir todas essas coisas. Então Martin garante a ela que ainda seria perfeito, já que foi assim que ele a conheceu. Ele só quer que ela viva. Shrek vai visitar Prudence e fica feliz em vê-la que ela anda melhor, graças ao dinheiro dele. Claro, soberbo, né, gente? Então ele é disposto a lhe dar uma quantia muito generosa de dinheiro se ela assinar um documento afirmando que eles nunca foram íntimos e que ela não teve seu filho e que não ficou grávida. Mabel diz a ela que uma gravidez normalmente é uma boa notícia. Fala isso para Julieta. Julieta responde que não é o momento, ela tem muitas coisas para fazer. Mabel aconselha que se ela está pensando em tirar a criança, ela precisa então pensar muito, porque essa seria então uma decisão na qual ela teria que lidar pelo resto de sua vida. Julie Cobra admite que Shrek ainda não sabe. Então, Mabel avisa que Shrek tem o direito de saber e ele deve apoiar o que ela decidir. Fernanda descobre que seu colar está faltando. Enquanto isso, Eva está nas máquinas de jogo e repreende a máquina por perder todo o seu dinheiro novamente. Fábio traz uma enfermeira para casa para cuidar de Rebeca. Rebeca está muito chateada por não poder ir à universidade com essa nova mulher em sua sombra. Fábio então pede desculpas à enfermeira, mas ela entende. Quando Rebeca continua seu desabafo sobre ser vigiada, Fábio lhe dá um abraço apertado. Eva é levada para fora do cassino enquanto chora que eles não têm ideia de quem é seu genro. Nossa, ela quer esconder tanto esse segredo e está começando a expor. Enquanto isso, Fernanda ouve um barulho e alucina então ao ver Samuel na janela. Quando ela abre a porta, Gonçalo está lá. Então ela diz a ele que Samuel ainda está incomodando depois de sua morte. Gonçalo pergunta por sua mãe, mas Fernanda não sabe onde Alice está. Tudo que ela sabe é que ela precisa de uma boa bebida e Gonçalo precisa se juntar a ela. Tiago está saindo da casa de Carlota, e eles se beijam. Que casal, está começando um romance aqui, viu? Ela olha para ver se Sofia está por perto e puxa Tiago de volta para dentro. Miranda está jogando seus jogos quando Julieta entra e grita com ela que deve diminuir o volume. Ela não vai permitir isso na casa dela. Nossa, gente, essa Julie Cobra está se sentindo a última bolacha, só pode. Então, Miranda lembra que ela é apenas amante de seu pai e ela, se atrever a falar com Julieta dessa forma novamente, ela não vai tolerar uma mulher intrusa que só dorme com seu pai. Então ela repete. Julieta não tem o direito de dizer nada a ela. Julieta pode enganar todo mundo, menos ela. Julieta então avisa Miranda que não faz ideia de com quem ela está lidando. Antes de sair, Julieta diz a Miranda que ela então cheira ao internato. Yara se oferece para ajudar Moisés com o caso de Paulo.
Quando ele diz a ela para ficar longe, já que ela não é mais advogada de Paulo, Yara implora a ele para deixá-la fazer algo para tirar Paulo da prisão. Moisés tem uma solução. Ele pode tirar Paulo sim, se ela se casar com ele. Aqui começa então a chantagem. Martim leva Alice para a casa de Fernanda. Eles conversam lá fora por um bom tempo. Martim ficaria muito feliz se eles morassem juntos. Alice gostaria disso, mas ela tem muitos problemas agora. Então Martim garante a ela que continuará insistindo. Lá dentro, Fernanda e Gonzalo estão bebendo. Ele diz a ela que vai morar com Lorena. Então, Fernanda quer dar a ele um adeus apropriado. Ela então lhe dá vários beijinhos e um abraço forte. Quando Alice entra e, de olhos arregalados, pergunta: Fernanda, o que é isso, hein? Se referindo então, pega os dois no flagra. Nossa, gente, esse Gonçalo, sei não, viu? Ele é mocinho, mas ele toda hora está traindo então a Lorena. Na opinião de vocês, com quem o Gonzalo deveria ficar? Com a Lorena? Ou com a Fernanda? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. E como será que a Alice vai reagir diante de tudo isso? Não saia daí, continua coladinhos com a gente que vou te contar tudo o que ainda vai acontecer. Desde já, muito obrigada por sua audiência e fiquem todos com Deus. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.